Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui da SimSafe. Hoje nós vamos abordar como determinar o estado hemodinâmico do nosso paciente, ou seja, se o nosso paciente se encontra estável ou instável hemodinamicamente, segundo a CLS da American Heart Association, ok? Então pessoal, sempre que recebemos um paciente no pronto-socorro, a primeira coisa que temos que buscar determinar é se ele está instável ou estável hemodinamicamente. Após isso, conseguiremos direcionar o nosso raciocínio para os protocolos específicos e para as condutas adequadas. Para determinarmos o estado hemodinâmico do paciente, temos que nos atentar para indicadores que são possíveis analisar tanto na ectoscopia quanto no exame físico direcionado. Então presta atenção, são 5 os critérios que devemos avaliar para estabelecermos as condições hemodinâmicas do nosso paciente. Isso segundo a American Heart Association no nosso ACLS. Nós vamos citar um por um. Fica aqui comigo, ó. 1. Estado neurológico. 2. Pressão arterial. 3. Se o paciente relata a presença de dor torácica típica, dor precordial típica. 4. O paciente apresenta critérios de insuficiência cardíaca descompensada. E por último, se o paciente tem sinais de choque. Vamos repetir então para não ter dúvida nenhuma. Isso tem que ficar, pessoal, medular para vocês. Nós devemos avaliar, então, o estado neurológico do paciente, devemos aferir a pressão arterial, na anamnese devemos avaliar se não tem relato de dor torácica típica, devemos também analisar se estão presentes sinais de insuficiência cardíaca descompensada e, por último, analisamos a presença de sinais de choque. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e na ordem que citamos aqui agora, beleza? Então vamos lá. Primeiro, você deverá analisar como está o estado neurológico do paciente. Temos que avaliar aqui se o paciente está orientado ou não. Por exemplo, se o paciente estiver com alteração aguda do sensório, é igual a instabilidade hemodinâmica. Mas presta atenção aqui, pessoal, essa alteração aguda não pode ser por causa de droga ou de álcool, por exemplo. O segundo ponto que devemos avaliar é como está a pressão arterial do nosso paciente. Hipotensão sintomática é igual a instabilidade hemodinâmica. Então preste atenção aqui, se o paciente tiver níveis pressóricos baixos e estiver sintomático, nós devemos tratá-lo como instável. Isso é um fato. Agora, eu quero que você preste atenção nessa pergunta. Quais são os níveis pressóricos para considerarmos o paciente hipotenso? Pensa aí. Podemos seguir? Hipotensão é igual a PA sistólica abaixo de 90 mm de mercúrio ou PA média menor ou igual a 65 mm de mercúrio. Então vem cá, foca aqui. Não existe avaliar a PA diastólica isolada. PA diastólica interessa apenas na fórmula de PA média, ok? Aí eu já aproveito e emendo aqui com uma pergunta. Como que devemos calcular a PA média? Não é simplesmente somar a PA sistólica mais a diastólica e dividir por 2, né? Então, como que eu posso calcular essa PA média? PA média é igual a PA sistólica mais 2 vezes a PA diastólica dividido por 3. Se o resultado encontrado for menor ou igual a 65 e o paciente apresentar-se sintomático decorrente dessa hipotensão, ele encontra-se instável. Pessoal, mas lembrem-se, naquela aula nossa de choque, naquela aula nossa de avaliação inicial do paciente grave, que existe paciente chocado sem estar hipotenso, beleza? Ou seja, o paciente pode estar instável, com sinais de choque, mas sem estar hipotenso, ok? Então vamos continuar aqui. Vamos falar agora do terceiro item dos 5 que temos como critérios de instabilidade pelo ACLS. Devemos analisar se o paciente relata dor precordial típica. Não esqueça que dor precordial típica é aquela dor tipo A, aquela dor isquêmica, aquela dor que chamamos de figura de livro. É a dor que nós não temos dúvida nenhuma que o paciente está tendo um infarto, está tendo uma síndrome coronariana aguda. Aí eu aproveito e te convido a parar um pouquinho de novo e pensar. Qual é a característica da dor? Qual é a característica da dor precordial típica? Lembrou? Vem cá comigo então. Paciente com dor precordial típica é aquele que relata dor do tipo aperto, dor do tipo opressão, ou então, menos comumente, aquele paciente que relata uma forte queimação. E essa dor pode estar na região precordial ou na região retroesternal, uma dor mais mal localizada, e ela pode ou não irradiar para outros locais e membros. Se essa dor irradiar para algum lugar, para que ela seja considerada uma dor típica,
ela pode caminhar para os membros superior esquerdo e ou mandíbula esquerda e pode irradiar também apenas para um desses lugares ou para os dois locais, igual eu acabei de falar. Beleza? Olha aqui então. Vou te pedir encarecidamente que entenda que paciente que está infartando é paciente que está instável hemodinamicamente. Você não pode esquecer nunca que a principal causa de PCR no mundo é o infarto do miocárdio, é o IAM. Tranquilo? O quarto item que nós vamos avaliar é se o paciente apresenta critérios de insuficiência cardíaca descompensada, ou seja, o paciente tem critérios de insuficiência cardíaca aguda. Essa análise começa desde a ectoscopia, ou seja, desde o momento que batemos o olho no nosso paciente. Por exemplo, são sinais de insuficiência cardíaca descompensada: a presença de jugular engurgitada, dispneia, taquidispneia, sudorese, diaforese, alguma alteração de pele, coisas que devemos ver na ectoscopia, beleza? Ou então, alterações que devemos descobrir no exame físico do paciente com IC aguda. Eu emendo aqui e te pergunto: o que o paciente com IC aguda pode apresentar no exame físico? Vamos começar pela ausculta cardíaca. O paciente pode apresentar a bulha acessória B3, que indica a sobrecarga de volume. Tô certo? Pois é. Lembra que o paciente com IC aguda está o quê? Congesto, ok? Ele pode ainda ter uma frequência cardíaca tão alta que parece o quê, pessoal? Um cavalo galopando, ou seja, apresentar a ausculta em galope, ritmo em galope. Pode também ter alterações na fonese das bulhas, por exemplo, bulhas abafadas hipofonéticas, ou pode se apresentar também bradicárdico, dependendo do cenário, é claro. Então a gente viu aqui que são inúmeras alterações que podemos perceber na ausculta cardíaca. E por outro lado, na ausculta pulmonar, o que o paciente pode apresentar? Pergunto mais uma vez: o paciente com IC aguda, ele está o quê? Ele está congesto. Na maioria das vezes ele pode estar congesto. Então o paciente apresenta estertores pulmonares, crepitação pulmonar, lembrando que essa congestão pulmonar é sempre bilateral, ok? E por último, gente, o que nós temos que avaliar? Para finalizar os critérios de instabilidade do ACLS, o que faltou é a presença de sinais de choque. O nosso paciente apresenta sinais de choque? Confusão mental, prostração, agitação excessiva, hipotensão, taquicardia, alteração respiratória, tempo de enchimento capilar lentificado. Isso são alguns exemplos dos fatores que podem indicar sinais de choque. Questão de bom senso, pessoal. O paciente não estará chocado com apenas um dos exemplos que citamos agora isoladamente, né? Sempre que o paciente estiver mesmo em choque, ele com certeza terá uma clínica com mais de uma dessas alterações, ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Mas a gente tem que ficar atento aos detalhes. O paciente chocado é um paciente com alto risco de mortalidade. Então, um desses fatores isolados deve nos chamar a atenção. A gente tem que buscar por outros fatores, mas a gente tem que ficar super atento, ok? Então, para finalizar, eu só quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Não existe critério maior ou critério menor para os critérios de instabilidade do ACLS que a gente acabou de citar. Basta o paciente ter um desses 5 critérios que a gente citou o tempo inteiro aqui para vocês, para a gente considerá-lo instável hemodinamicamente. Beleza? Agora eu te peço atenção também para PA. Um erro comum que as pessoas fazem é avaliar a PA isoladamente e associá-la como se fosse o pré-requisito para determinarmos se o paciente está estável hemodinamicamente ou não. Eu vejo que muitos alunos cometem um erro grave de quando o paciente se encontra com uma PA sistólica acima de 90, eles julgam que o paciente está estável hemodinamicamente e ignoram esses outros fatores que a gente discutiu aqui hoje. Lembre-se, pessoal, de algum paciente que você já atendeu que estava infartado, com dor precordial típica e com PA elevada. Isso é completamente plausível e nem de longe podemos considerar esse paciente como estável hemodinamicamente. Não esqueça, não existe entre os 5 critérios que a gente acabou de citar um critério maior ou um critério menor para determinarmos se o paciente está ou não instável hemodinamicamente. Todos esses 5 critérios são equivalentes e basta um para considerarmos o paciente instável hemodinamicamente, ok? PA baixa não é pré-requisito para instabilidade hemodinâmica. Fechado? Então é isso. Agradeço mais uma vez sua atenção e até a próxima aula.